O texto, carta de Paulo aos Romanos, Paulo aqui nessa carta ele dá uma aula, né? Faz uma dissertação acerca do que é o batismo, e ele nos dá uma aula aqui, né? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 6. Eu vou ler só os primeiros versículos e depois eu vou continuar no decorrer da pregação, eu vou lendo os demais versículos. Vamos ler do 1 ao 6, mas depois eu vou continuar aqui no texto de Paulo aos Romanos, uma dissertação, né? E Paulo, um dos grandes teólogos da igreja, né? Um homem que era dotado de um conhecimento da lei, de estudo, era um apóstolo, entre todos os apóstolos, aquele que tinha mais preparo. E ele faz uma explicação, como tudo que Paulo escreve, né? Ele explica muito bem, ele aprofunda os temas e ele fala que isso dá uma aula sobre o que é batismo, e é o nosso tema de hoje. Então a palavra que eu vou dirigir a vocês, né, que foram batizados, claro, vocês foram preparados para isso, mas a palavra de hoje ela vem selar tudo que a gente estudou nesses meses aí que estivemos juntos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, diz assim: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Senhor Deus, nos abençoa com essa palavra, Senhor, que não volta vazia. Usa a minha vida, Senhor, como instrumento nas tuas mãos, para a honra e glória do teu nome. Amém. Amados irmãos, Paulo inicia essa carta aos Romanos, em que ele trata da vida nova e do pecado, do homem velho, do novo homem. E ele começa essa carta dizendo: olha, se existe a graça de Deus para o pecador, né? E João diz isso: olha, filhinhos, não pequeis, mas se pecarem, peçam perdão a Deus, pois Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados. Então Paulo está dizendo, por conta da misericórdia de Deus, a gente vai continuar pecando, porque a gente sabe que se pecar, Deus perdoa, Deus é misericordioso. Ele diz, claro que não, porque se nascemos novamente com Cristo, nós não podemos mais viver em pecado. E essa realidade, irmãos, é algo que eu já tenho tocado em outras pregações. Paulo, o que ele está dizendo aqui é justamente isso. O batismo, que é uma declaração pública daquilo que já aconteceu na vida de cada um de vocês, nos remete justamente a essa ideia de uma nova vida com Cristo. E Paulo diz, olha, nessa nova vida nós não temos como praticar pecado. Aí a gente pergunta assim, mas como? Se João diz, olha, se você pecar, Deus é fiel e justo para perdoar. Irmãos, nós temos em nós, como Paulo ensina muito bem, duas naturezas, a natureza espiritual e uma natureza humana, que é decaída e não vai se converter. Então é natural, irmãos, na nossa vida cristã, que a gente tenha que lidar com o pecado, porque há em nós ainda uma natureza humana decaída que não vai se converter. Por isso Deus nos dá uma nova natureza em Cristo Jesus, para que a gente possa viver de uma forma que agrade a Deus e não mais pela carne. Paulo diz, olha, não vivam mais pela carne, mas vivam pelo Espírito, porque se vocês viverem pela carne, vocês morrerão, mas se viverem pelo Espírito, vocês viverão. E o que ele está dizendo aqui é justamente isso. Ou vocês não sabem que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. O que ele está dizendo com isso, irmãos? Ao sermos batizados, o que nós estamos fazendo é uma declaração pública de que o velho homem morreu e que nós vivemos em novidade de vida. Esse ato que vivemos aqui hoje, essa celebração que vivemos aqui hoje, é de algo que já havia acontecido na vida deles. E hoje a gente tem uma dificuldade de associar o batismo à conversão, porque
A gente não viveu no tempo de Paulo e da... Eu vou trocar esse microfone. Alô? 3. Pode botar um pouquinho mais de volume. 3. Dá uma melhorada aí. Isso. Para a gente é difícil entender a conversão e o batismo, porque nós não vivemos na época de Paulo e dos primeiros cristãos. Lá, alguém quando aceitava Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ao declarar isso publicamente, ele perdia a sua cidadania, era desconsiderado como cidadão, e mais do que isso, ele perdia todos os seus bens. Por isso, a primeira igreja, lá no começo, quando alguém aceitava Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ele vendia os seus bens e ia morar com a igreja, na comunidade da igreja, colocando tudo em comum, porque ele sabia que ao declarar a sua fé, ele seria desconsiderado como cidadão e tudo que ele tinha lhe seria tomado. Então hoje declarar publicamente que aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida é um pouco difícil para nós entendermos, mas na verdade a declaração pública ela implica em toda a consequência de sermos cristãos. Eles já haviam aceitado a Cristo, cada um de vocês já tinha aceitado a Cristo como Senhor e Salvador da vida de vocês. Mas o que Jesus diz? Aquele que crer e for batizado. Jesus coloca no mesmo pacote todo aquele que aceita a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida deve, no mesmo momento, declarar isso publicamente. Então todo aquele no início da igreja que aceitava a Cristo, ele tinha que declarar publicamente a sua fé e assumir as consequências disso. O que isso implica na nossa vida hoje? Ao declararmos publicamente, como vocês fizeram nessa noite, que vocês aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, vocês estão declarando publicamente porque a vida de vocês agora passa a testemunhar a vida de Cristo. Vocês agora passam a ser testemunhas de Cristo Jesus, por isso tem que ser declarado publicamente. E Paulo fala que nós morremos com Cristo. O que ele está dizendo? A nossa aceitação a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida implica em crucificar o velho homem, em matar as nossas tendências carnais, o nosso pecado que está inserido à nossa carne, abandonar tudo isso, crucificar os nossos desejos, porque a nossa natureza humana, ela deseja pecar, a nossa natureza humana, ela quer o pecado, e a cruz que tomamos ao aceitarmos Jesus é renunciar a nós mesmos, a nossa natureza humana. E o gesto do batismo que fizemos aqui nessa noite, nada mais foi do que isso. Ao mergulhar, crucifica, morre o velho homem, ao levantar, levanta em novidade de vida. Então o gesto do batismo, ele vem simbolizar essa realidade que já faz parte da vida deles. Conheceram a Cristo, aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas e declararam isso publicamente, que a partir de agora a vida deles é norteada pelo Evangelho. Os critérios da vida de vocês são os critérios do reino de Deus. E ao assumir publicamente, vocês estão dizendo, olhem para mim agora, eu vou viver segundo a vontade de Deus. Não é mais cristão 007, que ninguém sabe que é cristão, né? Mas agora todo mundo sabe, é assumir publicamente. E Jesus, ele faz questão disso, porque ele diz, olha, aquele que se envergonhar de mim, eu vou me envergonhar dele no último dia. Mas aquele que não se envergonhar de mim, eu não me envergonharei dele no último dia. Então Jesus, ele faz questão. Se você crê, se você me aceitou, declara isso publicamente. E o batismo é justamente esse ato de declarar publicamente que Jesus é o Senhor da vida de vocês. E ele continua no versículo 6. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Ora, irmãos, cristão peca? Claro que peca. Nós temos em nós uma natureza humana que nos leva a pecar.
Mas eu tenho dito isso aqui insistidamente porque a gente precisa entender isso. Nós lidamos com a realidade do pecado porque há em nós uma natureza humana decaída, mas nós não somos mais escravos do pecado. Ou seja, não pode haver mais nas nossas vidas a prática do pecado. O pecado hoje é algo em que tropeçamos, é algo que surge na nossa vida, mas quando pecamos, o Espírito Santo, a nossa nova natureza, o nosso novo homem, nos incomoda, a gente se entristece, coloca diante de Deus o nosso pecado, pedindo a Deus perdão e somos perdoados. Arrependimento com fruto de arrependimento, você se arrepender e mostrar a Deus que você mudou. Então o pecado na vida do cristão é algo que se levanta, mas que a gente imediatamente rejeita. Não é mais uma prática na nossa vida, porque a gente não é mais escravo do pecado. Então não pode mais ser prática. Vocês batizados não podem mais praticar pecados. Ainda que vocês tropecem no pecado, não podem praticá-los. Ou seja, um pecado não pode permanecer na vida de vocês e tentar conciliar o pecado com a vida cristã. É isso que vocês estão declarando nessa noite, que a partir de agora, a vida de vocês pertence a Cristo. E o pecado se levantar na vida de vocês, e vai, porque há uma natureza humana em luta, vocês, como João diz, filhinhos, não pequeis, mas se pecarem, Deus é fiel e justo para perdoá-los. Então, essa é a nossa realidade. Paulo diz, olha, até que Jesus venha, vai haver esse conflito em nós. Uma natureza humana que deseja o pecado e a nossa nova natureza que o rejeita. E elas vão se conflitar o tempo todo. E a grande questão aí é qual delas nós estamos alimentando. Se estamos alimentando a nossa nova natureza através de uma vida espiritual sadia, vigorosa, nós não vamos ter dificuldade alguma em dominar a nossa carne, em crucificar, como Paulo coloca aqui, o velho homem foi crucificado com Cristo. Nós não teremos dificuldade de crucificar a nossa carne para vivermos pelo Espírito. Mas se não alimentamos a nossa nova natureza, o novo homem, nós seremos reféns da nossa própria natureza humana. E não adianta a gente se isolar do mundo para se esconder do pecado, porque ele habita dentro de nós mesmos, em nossa natureza humana decaída. Então o caminho para vencermos o pecado é Cristo. Quanto mais nos aproximamos de Cristo, mais nos afastamos do pecado, porque não há em nós, em nossa própria natureza, condições de rejeitar ou vencer o pecado. Só Cristo pode realizar isso em nós. Só Cristo tem o poder para nos levar a vencer os nossos pecados. Daqui para frente, queridos irmãos, querida irmã, vocês terão essa luta na vida de vocês. Uma natureza humana que deseja o pecado e a nova natureza que vocês receberam, que vai rejeitar esse pecado e vai desejar as coisas de Deus. E vocês deverão alimentar essa nova natureza na leitura da palavra, na oração, na comunhão com os irmãos, para que vocês possam vencer, para que Cristo em vocês vençam a natureza humana. Ela vai persistir até que Jesus venha. Lá sim receberemos um corpo glorificado que não pecará mais. Mas até lá, a nossa realidade é essa. E Paulo diz que há esse confronto em nós. E ele diz no versículo 10... Porque morrendo ele morreu para o pecado uma vez por todas, e vivendo vive para Deus. Dessa forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Amados irmãos, o que vocês estão celebrando nessa noite é que o inimigo perdeu a vida de vocês para Jesus. É isso que vocês celebraram nessa noite. A vida de vocês agora tem dono, pertence a Jesus, e o inimigo não tem mais poder nenhum sobre ela. Isso nós estamos celebrando com muita alegria nessa noite. E Paulo continua no versículo 13: não ofereçam os membros de seus corpos ao pecado como instrumentos de injustiça, antes ofereçam a Deus como quem voltou da morte para a vida. Ofereçam os membros de seus corpos a Ele como instrumento de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça.
Ou seja, quando o homem no Antigo Testamento vivia debaixo da lei, ele, pela sua natureza humana, ele não conseguia obedecer à lei porque era escravo do pecado. Mas hoje nós podemos fazer a vontade de Deus pela graça do próprio Deus. Porque vencer o pecado é algo dado por Deus a vocês, Ele dá por graça, não por merecimento. O que recebemos de Deus, recebemos por graça, não por merecimento. A própria salvação é graça. Deus a dá por graça, não por merecimento nosso. Então, amados irmãos, a vida de vocês será uma vida de gratidão a Deus. Porque a salvação que vocês receberam e declararam publicamente hoje é o maior tesouro que alguém pode receber na vida. A vida eterna em Deus. E isso veio a vocês, não por merecimento, mas pelo amor que Deus sente por vocês. Por graça de Deus. Favor imerecido. Graça é favor imerecido. Versículo 15. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês oferecem alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Repito, lidaremos com os pecados sim. E João diz isso, olha, aquele que diz que não peca está chamando a Deus de mentiroso, porque todos pecamos. Mas a questão é que nessa noite, repito, não podemos praticar pecados. Não podemos ter uma vida cristã que permite que um pecado ou outro permaneça na nossa vida como uma prática. Isso não pode acontecer. É isso que Paulo está falando aqui. Ele não está negando a nossa realidade de pecadores em momento nenhum. O que ele está dizendo é que se não somos escravos do pecado, não podemos mais servir ao pecado. Não podemos mais praticá-lo. É isso que Paulo está dizendo aqui. Versículo 17. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos por causa das limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros dos seus corpos em escravidão à impureza, à maldade que leva à maldade, ofereçam-se agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte, né? Hoje, se a gente olhar para trás na nossa vida, a gente se envergonha de muita coisa que a gente fez. Mas quando Jesus nos liberta, tudo ficou para trás, somos novas criaturas. Deus põe para longe de nós as nossas transgressões, aquilo que vivemos antes do poder de Deus nos tirar do pecado, para Deus é como se não existisse. Muitas vezes o inimigo vai querer esfregar na nossa cara quem a gente foi antes de se converter. Ele gosta de fazer isso. Ah, você está agora na igreja, mas você já foi isso, foi aquilo. Então você diz, olha, o que eu fui está na cruz com Cristo. Foi morto e eu fui liberto. Agora eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Amém? E ele diz no versículo 22, mas agora vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos de Deus. O fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então agora vocês, a nova natureza que vocês receberam em Cristo Jesus, ela é eterna. Agora nós, junto com a igreja, vocês desfrutarão de uma vida eterna com Deus. E essa celebração hoje, irmãos, assumir publicamente que isso já aconteceu na vida de vocês, será algo inesquecível. Eu nunca esqueci o dia do meu batismo, nunca esqueci. Quando eu fui batizado, vocês nunca vão esquecer o dia de hoje. É algo marcante na nossa vida. É um divisor de águas na nossa vida. E a notícia, né, para vocês é que quem entra no reino de Deus já entra para trabalhar, né? Então lá em Mateus 28, 19 diz assim: portanto, vão e façam discípulos todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
vocês estão recebendo uma missão hoje, anunciar o reino de Deus, e assim como vocês foram alcançados pelo poder da palavra de Deus, vocês terão que levar essa palavra para converter outras vidas. Mateus 28, o texto mais completo de 18 a 20, então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Isso é que é maravilhoso. Percebam que Jesus diz aqui: olha, foi-me dada toda a autoridade. O que vocês vão fazer de hoje em diante é pela autoridade de Jesus. Né? A obra de Deus não é algo que a gente faz com a capacidade humana. Não temos como fazer a obra de Deus, mas Deus faz através de nós. E vocês vão ver Deus fazer através da vida de vocês coisas que vocês jamais seriam capazes humanamente de fazer. Porque Ele está dizendo: olha, foi-me dada toda a autoridade, por isso eu estou mandando vocês fazerem. E Ele diz: olha, eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Por que Ele vai estar? Porque sem Ele nada a gente pode fazer. Então apegue-se a esse Cristo que vocês declararam hoje que são servos, porque Ele estará com vocês até o fim dos tempos. Eu creio, irmãos, que Deus tem algo muito grande para fazer na vida de vocês, né? Quando vocês aceitaram Ele como Senhor, vocês estão dizendo: olha, Ele agora é o Senhor da minha vida, eu sou servo dEle. E Jesus, Ele nunca nos quer como servo só para Ele. Quando a gente vai servir a Cristo, a gente descobre que servir a Cristo é nos dar aos nossos irmãos. O desejo de Cristo é que a gente seja abençoador de vidas. E, amados irmãos, a palavra de Deus é que tem o poder, né, de evangelizar, e que vocês se aprofundem na palavra, conheçam a palavra de Deus, porque essa é a ferramenta, a única ferramenta que tem poder para tirar vidas do pecado. Por mais que vocês tenham eloquência, saibam falar, o convencimento não é humano, né? Não há nada, eu poderia ficar a noite toda aqui falando, por maior dom que eu tenha de falar, eu não tenho poder de convencer ninguém do pecado, da morte e do juízo. Não tenho poder de conduzir ninguém à verdade. Isso quem faz é a palavra de Deus. Então que vocês sejam ministros, pregadores, não propriamente, nem todos têm o dom de pregar, mas que a vida de vocês seja testemunha de Cristo, aonde vocês estiverem, né? Jesus falou: olha, ninguém acende uma luz para esconder. Quando alguém acende uma luz é para botar num lugar alto, para iluminar. Então que a vida de vocês ilumine onde vocês estiverem, né? Que vocês possam resplandecer a luz de Cristo. Amém? Glória a Deus. Vamos à ceia, convido as irmãs a servir a ceia. A ceia, Senhor, irmãos, que servimos hoje, ela não é a ceia da Igreja Cristã de Nova Vida, ela é a ceia da Igreja de Cristo. Então, todos aqueles que aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, estão convidados à ceia. Aqueles que ainda não fizeram isso, eu peço que deixem passar. Mas se você já aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, tem um entendimento do que é a ceia, você está convidado a participar da mesa. Após a ceia, nós teremos a entrega dos certificados, um momento também para fotos, né? E depois a bênção final. Jesus, ao instituir a ceia, na noite em que ele ia ser entregue, em que um dos seus 12 discípulos ia entregar ele para a morte, e ele sabia disso, que ele ia ser entregue para morrer. E na noite em que isso ia acontecer, ele celebrou a Páscoa com seus discípulos. E a Páscoa já era celebrada pelos judeus, né, durante toda a história do povo de Deus.
Era oferecido cordeiros, né? Se matava um cordeiro e se celebrava a Páscoa para lembrar quando Deus libertou o povo de Israel lá do Egito. Só que na noite que Jesus ia morrer, ele transforma essa celebração da Páscoa. Ele se apresenta como um novo cordeiro, ou seja, quem iria morrer agora pelos nossos pecados. Não eram mais cordeiros, não eram mais ovelhas, mas agora era ele mesmo. E esse sacrifício era definitivo. E ele, quando celebrou a ceia, ele disse: olha, fazei isso em minha memória. Ou seja, não esqueçam do que eu fiz na cruz. Ele não pediu para ser lembrado atravessando o mar, não pediu para ser lembrado quando trouxe Lázaro à vida, já morto 4 dias, ele ressuscita Lázaro. Não pediu para ser relembrado quando ele anda sobre as águas, mas ele pediu para ser lembrado como servo sofredor na cruz. E por que ele pediu isso? Porque a gente não pode esquecer que foi Jesus que nos salvou na cruz. Não há outro caminho para a nossa salvação, não há outro nome pelo qual a gente possa ser salvo que não seja o nome de Jesus. Porque só ele pagou a sentença de morte que havia contra nós na cruz. Havíamos pecado e o salário do pecado é a morte, teríamos que morrer. E Deus, na sua misericórdia, coloca Cristo em nosso lugar na cruz e cumpre a justiça de Deus em Cristo. E ele pede: olha, fazei isso em minha memória, ou seja, não esqueçam do que eu fiz por vocês, porque é a cruz que nos justifica como cristãos. É na cruz que a gente foi salvo, é pela cruz que a gente é liberto. Então estamos aqui nessa noite para relembrar e compartilhar com nossos irmãos que estão recebendo a ceia hoje pela primeira vez. Foram batizados e glória a Deus, coincidiu, mas mesmo que não coincidisse, eu traria a ceia a eles essa noite. Mas que bom que coincidiu, né? Vai celebrar a ceia com toda a igreja. E que você possa nesse momento, assim como Paulo disse, olha, não recebam sem discernir o corpo e sangue de Cristo, senão você vai estar recebendo a própria condenação. O que Paulo está dizendo com isso? Nós estamos recebendo aqui pão, seria vinho, né? A gente bota suco pelas pessoas que são abstêmicas, não pode tocar em bebida por quem toma remédio. Mas seria pão e vinho. Estamos recebendo aqui símbolos, não é o corpo de Cristo, não é o sangue de Cristo, mas são símbolos. Mas o que Paulo nos ensina é que esse símbolo, ele nos remete a uma realidade que está verdadeiramente acontecendo aqui espiritualmente. Nós temos o símbolo do sangue nas mãos, o símbolo do corpo de Cristo nas mãos, mas espiritualmente seu corpo e sangue está nos alimentando nessa noite. Então, na esfera espiritual, é um momento de grande gravidade na igreja, pois a gente está tocando no sagrado, no corpo e sangue de Cristo. E Paulo fala, olha, não faça isso de qualquer jeito, senão você vai estar recebendo a sua própria condenação. Tal a importância do que nós estamos fazendo nessa noite. Então eu peço, irmãos, que você nesse momento tenha em suas mãos o pão, segure o pão na presença do Senhor. Esse pão representa o corpo de Cristo moído na cruz. O sofrimento de Cristo foi tão grande que Isaías, 700 anos antes de acontecer, ele profetizou dizendo que o cordeiro seria tão judiado que ele ficaria irreconhecível. Ou seja, o corpo de Cristo foi tão maltratado, tão judiado, que ele nem poderia mais ser reconhecido, ele ficou desfigurado. E o pão que seguramos em nossas mãos nos remete ao corpo de Cristo na cruz, dilacerado pelo meu pecado, pelo seu pecado, mas pela nossa salvação. Na noite que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, deu graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai e comei todos vós, esse é o meu corpo, que será entregue por vós. Nós abençoamos esse pão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Comamos todos. Segura o seu cálice na presença do Senhor.
Como eu falava pela manhã hoje ao ministrar a ceia, nós como cristãos e todo aquele que aceita Cristo como Senhor e Salvador, a sua vida mostra frutos. E nós abençoamos pessoas, irmãos, mas nós nunca chegamos ao ponto de derramar o nosso sangue por alguém. Não há preço mais alto que o sangue derramado. E todo o sangue de Cristo foi derramado na cruz. Irmãos, voluntariamente, ele disse, olha, ninguém pode tirar a minha vida, sou eu que dou a minha vida. Jesus deu a vida voluntariamente porque ele sabia que era a única escapatória para nós. Nós não teríamos salvação se ele não fizesse isso. Então ele voluntariamente derramou todo o seu sangue na cruz. E na noite que ia ser entregue, ele tomou o cálice nas suas mãos, deu graças e o deu aos seus discípulos, dizendo, tomai e bebei todos vós. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos os homens para o perdão dos pecados. E ele disse, fazei isso em minha memória, não esqueçam que eu fiz isso por vocês. Nós abençoamos esse cálice, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bebamos todos. Glórias ao Senhor Deus. Toda honra e toda glória seja ao Senhor. Toda honra e toda glória seja nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir a Jesus? Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Antes da bênção final, eu vou chamar aqui à frente cada um dos batizados, entregar o certificado que você vai guardar na sua vida. Aquele que eu chamar vem à frente, tira uma foto aqui comigo, né? Agora um pouco mais arrumado, né? Milton de Miranda Queiroz. Juan Genuíno de Souza. Joel Jansen Carvalho dos Santos. Bruno Monteiro de Araújo. Cris gosta, né? Tá rindo ali. Gustavo Fernandes de Sena. Maria Gorete Gomes de Souza. E Igor Mateus. Só um minutinho.
minutinho, eu vou orar por eles, mas antes vamos bater uma foto com todos aqui em cima, né? Vamos orar, estende a tua mão, vamos orar por essa turma maravilhosa. Deus amado, nós entregamos nesse momento a Ti essas vidas, Senhor, que foram escolhidas por Ti. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor acolha na Tua misericórdia, na Tua graça, Senhor. Deus amado, que esse dia de hoje, celebrado hoje, seja um marco na vida deles, Senhor. E que o Senhor possa poderosamente usá-los como ferramentas nas Tuas mãos, Senhor. Deus amado, que o Teu Espírito os conduza pelos caminhos da Tua vontade, Senhor. Que eles sejam obreiros aprovados na Tua casa, Senhor. Deus amado, que seja o início de uma caminhada contigo, Senhor, é uma caminhada de muitos frutos. Nós abençoamos, Senhor, e entregamos a Ti para a honra e glória do Teu nome. Amém. Vamos aplaudir. Lembrando todos os familiares, né, dos batizados e convidados por eles, irão acompanhá-los até um coquetel lá em cima no 2º andar. E os demais estão convidados para a nossa cantina. Vamos à bênção final. Curva a tua cabeça, estarei abençoando a sua vida. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós, sobre as nossas famílias e sobre essa igreja. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida, a tua semana. Muito obrigado pela visita daqueles que estiveram hoje aqui pela primeira vez. Receba o nosso carinho e a nossa alegria de tê-los aqui.